Talvez você esteja cansado. Não de um dia agitado ou de uma semana difícil, mas de algo mais profundo. Um cansaço que não passa com uma boa noite de sono. Um cansaço da alma. De tentar entender um mundo que já não parece tão familiar. De lidar com silêncios que antes não doíam tanto. De se olhar no espelho e perceber que o tempo passou e levou com ele pessoas, sonhos, certezas. A verdade é que, em muitos momentos da vida, especialmente depois dos 50, começamos a perceber que estamos caminhando mais sozinhos. Filhos crescidos, amigos distantes, pais que talvez já se foram. A rotina muda, o corpo muda, e o mundo, tão acelerado, parece já não ter paciência com quem caminha em outro ritmo. E nesses momentos, surge uma pergunta silenciosa: o que ainda faz sentido? É comum esperar que algo, ou alguém, venha nos tirar desse lugar escuro. Que um telefonema inesperado, uma notícia boa, uma nova companhia, nos salve da tristeza que se instalou sem pedir licença. Mas, com o tempo, vamos entendendo uma verdade dura, porém libertadora. Ninguém virá nos salvar. E não é por maldade. É porque cada um carrega suas próprias batalhas. Cada um está tentando, da sua forma, sobreviver ao que sente. Por isso, o que resta, e talvez o mais poderoso que podemos fazer, é voltarmos para dentro, para o nosso íntimo, e reencontrar ali algo que o tempo não levou, nossa força interior. Não estou falando de uma força barulhenta, de levantar e sair correndo atrás de 1000 metas. Falo de uma força tranquila, silenciosa, que nasce quando aceitamos que a vida tem dor, mas também tem escolha. Que o sofrimento existe, mas não precisa ser permanente. Que mesmo depois de tantas perdas, ainda podemos reconstruir, mesmo que em silêncio. É aqui que a filosofia estoica entra como um farol. Não como uma fórmula mágica, não como um manual de sucesso, mas como um convite a olhar a vida com mais serenidade, a reagir com mais sabedoria, a agir com mais propósito. Os estoicos, pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, viveram tempos de guerra, traições, doenças. Mas mesmo em meio ao caos, escolheram cultivar uma mente firme e um coração em paz. O estoicismo não pede que você ignore suas dores. Pelo contrário, ele ensina a encará-las com coragem, a não fugir delas, mas a caminhar com elas, sem se deixar dominar. Ele nos lembra que, embora não possamos controlar tudo o que acontece, podemos controlar como reagimos. E talvez, ao chegar nessa etapa da vida, o que mais precisamos não são promessas de finais felizes, mas caminhos que nos ajudem a viver com mais sentido, mesmo quando o mundo lá fora não muda. Por isso, neste vídeo, eu quero te convidar a refletir sobre 5 princípios estoicos. Não são regras rígidas, são âncoras, ferramentas que você pode usar quando os dias estiverem pesados, quando a tristeza bater à porta, quando o desânimo quiser te convencer de que nada mais vale a pena. Essas 5 ideias não vão mudar sua vida da noite pro dia, mas se você decidir experimentá-las, com calma e sinceridade, algo dentro de você pode começar a se transformar. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você vai se tornar mais forte. E a boa notícia é, você não precisa ser jovem para mudar. Nem precisa começar do zero. Tudo o que você precisa já está aí dentro. Talvez adormecido, talvez enfraquecido pelo tempo, mas vivo, pronto para despertar. Então, respire fundo. Dê-se esse tempo. Não a pressa, apenas a coragem de seguir em frente com um pouco mais de clareza, dignidade e serenidade. Porque, mesmo que ninguém venha te salvar, você pode, com gentileza, se salvar. Regra 1. Você não é vítima. Você é a protagonista. É natural sentir-se vítima quando a vida parece não colaborar. Quando parece que tudo o que você construiu está desmoronando pouco a pouco. Quando os planos mudaram sem aviso. Quando as pessoas em quem você confiava não estão mais por perto. Quando o corpo já não acompanha a alma como antes. E você, que já foi o apoio de tantos,
Agora sente que não tem mais a quem recorrer. Mas a filosofia estoica nos convida a olhar essa dor por outro ângulo. Não para negá-la, não para dizer que não dói, mas para lembrar que, ainda que sejamos feridos pela vida, não precisamos nos definir como vítimas dela. Ser vítima é aceitar que não temos poder algum. É acreditar que somos apenas resultado do que o mundo fez conosco. Mas você já viveu o suficiente para saber que isso não é verdade. Quantas vezes você superou o que parecia insuperável? Quantas vezes você levantou, mesmo sem forças, e seguiu em frente? A verdade é que você é muito mais forte do que acredita. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu em suas meditações: a dificuldade é o que mostra quem realmente somos. É diante do desafio que se revela a alma. E ele sabia do que estava falando. Governou durante guerras, pestes, traições, e mesmo assim, buscava em cada amanhecer um motivo para seguir com honra e firmeza. Você pode estar passando por um momento difícil. Pode até ter acreditado que não tem mais controle sobre nada. Mas há uma coisa que você ainda pode escolher? Sempre. Como vai reagir? Talvez você tenha pensado: eu não aguento mais. Mas aguentou. E está aqui. E se está lendo ou ouvindo essas palavras agora, isso significa que existe dentro de você uma parte que ainda quer resistir, que ainda quer mudar, que não se entregou. Os estoicos não eram homens insensíveis. Eles sentiam dor, medo, raiva, mas decidiram que não seriam controlados por esses sentimentos, que não deixariam que as emoções passageiras ditassem o rumo da vida deles. É claro que, muitas vezes, não escolhemos o que acontece. A morte de alguém querido, uma doença inesperada, uma injustiça sofrida, tudo isso está fora do nosso controle. Mas o estoicismo nos ensina que existe um espaço entre o que nos acontece e como respondemos. E é nesse espaço que mora a nossa verdadeira liberdade. Você pode escolher não se ver mais como um fardo. Você pode escolher levantar-se, mesmo que devagar. Você pode escolher deixar de lado o discurso do coitado de mim e começar a construir uma nova história, a partir do que sobrou, do que restou, do que ainda pulsa. E não precisa ser uma grande virada. Às vezes, ser protagonista da própria vida é simplesmente decidir não reclamar hoje. É ouvir sua dor sem julgá-la. É não se comparar com os outros. É ser gentil consigo mesmo. Porque ser forte não é ser inabalável. É continuar, mesmo abalado. É respirar fundo e dar mais um passo, mesmo quando todos os músculos da alma pedem para parar. Você não é fraco por sentir tristeza. Você não é menor por estar perdido. Mas você se enfraquece quando acredita que não pode fazer mais nada. E isso não é verdade. Sempre há algo que você pode fazer, mesmo que pequeno. Mesmo que pareça insignificante. A vida te feriu, sim. E talvez continue ferindo. Mas você não precisa ser definido apenas pelas suas dores. Você pode ser definido também pelas vezes que escolheu recomeçar. Pelas vezes que, mesmo com medo, decidiu não desistir de si mesmo. Se olharmos para a natureza, veremos que tudo o que vive carrega marcas. A árvore mais forte é aquela que enfrentou tempestades. A rocha mais sólida foi moldada pela água por milhares de anos. E você, com suas cicatrizes, com seus silêncios e aprendizados, também carrega dentro de si uma beleza única, a da resistência. Não permita que o papel de vítima roube de você o papel de autor da sua própria vida. Não entregue sua história às circunstâncias. Você ainda está escrevendo capítulos. Ainda há páginas em branco esperando pela sua coragem. Você não precisa esperar que o mundo mude para começar a mudar sua postura. Você não precisa esperar que tudo se acerte para se sentir em paz. A paz começa no instante em que você diz a si mesmo: eu aceito o que aconteceu, mas escolho seguir em frente com dignidade. E isso é ser protagonista. Não é controlar tudo. É controlar o que realmente importa. Suas escolhas. Então, hoje, se olhe no espelho. Veja quem você se tornou.
Veja tudo o que já superou. E repita, com firmeza: eu não sou uma vítima. Eu sou o autor da minha história. E ainda tenho muito a viver. Regra 2. Sinceridade consigo mesmo é o início da libertação. Com o passar dos anos, vamos aprendendo a usar máscaras. Não por maldade, mas por necessidade. Para continuar vivendo. Para proteger os outros. Para parecer fortes. Para não preocupar os filhos, os netos, os amigos. E, sem perceber, muitas vezes nos afastamos da nossa verdade. Dizemos que estamos bem, quando na verdade estamos exaustos. Dizemos que não precisamos de ajuda, quando, por dentro, imploramos por um abraço. Afirmamos que já superamos, quando a dor ainda dorme no travesseiro ao nosso lado. O estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, não nos convida a esconder nossos sentimentos. Ele nos convida a olhar para eles com coragem, a parar de fingir para o mundo, e principalmente para nós mesmos. Sêneca escreveu: ninguém pode enganar a própria alma. E ele tinha razão. Podemos sorrir por fora, fazer piadas, manter uma postura tranquila. Mas, lá no fundo, sabemos. Sabemos quando estamos perdidos. Quando estamos decepcionando nossos próprios valores. Quando estamos fugindo daquilo que deveríamos enfrentar. Aos 50, 60, 70 anos, talvez você já tenha se decepcionado com muitas pessoas. Mas nada dói mais do que se decepcionar consigo mesmo. Quando olhamos para trás e vemos escolhas que não fizemos, palavras que não dissemos, chances que deixamos escapar por medo ou comodismo. E é aí que mora o risco. Começamos a justificar demais. Eu fiz o que pude. Era o que dava para fazer. Foi melhor assim. Às vezes, essas frases são verdadeiras. Mas, muitas vezes, são desculpas suaves que criamos para não encarar nossa responsabilidade. Não se trata de se culpar, muito menos de viver se arrependendo. Mas sim, de sermos honestos. De reconhecermos onde erramos. Onde nos sabotamos. Onde deixamos a nossa verdade de lado para agradar os outros, ou para evitar conflitos, ou simplesmente por medo. A sinceridade consigo mesmo não é confortável. Ela machuca, mas também liberta. Liberta da culpa acumulada. Liberta da vergonha silenciosa. Liberta da prisão de viver uma vida que não nos representa mais. Porque quando nos olhamos no espelho com verdade, algo poderoso acontece. A possibilidade de mudança nasce. Você não pode mudar o que não admite. Você não pode crescer onde insiste em se esconder. Mas quando se permite dizer, eu não estou onde gostaria, mas sei o caminho, tudo muda. A sinceridade é como abrir uma janela em um quarto abafado. O ar entra, a luz entra, e, mesmo que revele a poeira acumulada, também mostra onde está cada coisa. Você vê com clareza. E com clareza, pode reorganizar. Pense na sua vida hoje. Você está vivendo de acordo com os seus valores? Ou está apenas seguindo o fluxo, fazendo o que esperam de você? Você ainda tem sonhos escondidos, desejos engavetados? Ou já se convenceu de que não é mais hora para isso? Não importa a idade, ainda há tempo para alinhar a vida com a alma. Ser sincero consigo mesmo pode significar admitir que você precisa de ajuda. Pode significar reconhecer que um relacionamento acabou, que uma carreira perdeu o sentido, que você quer mudar de cidade, de rotina, de rumo. Ou pode significar algo ainda mais simples, que você quer viver com mais calma, com mais leveza, com mais verdade. E quando você escolhe viver com mais verdade, você se reconcilia com sua história. Você deixa de brigar com o passado. Aceita suas imperfeições. E começa, finalmente, a viver em paz com quem você é. Os estoicos sabiam que a virtude, a integridade, era a base de uma vida boa. E essa integridade começa dentro de nós. Não adianta querer mudar o mundo se não temos coragem de mudar a nós mesmos. Talvez você tenha cometido erros. Todos cometemos. Talvez você tenha magoado pessoas. Talvez tenha se afastado de si mesmo.
Mas enquanto há vida, há chance de recomeçar. E recomeçar não é começar do zero. É começar do que ficou de pé. Com mais sabedoria. Com mais presença. Com mais compaixão por si mesmo. Hoje, eu te convido a fazer um exercício simples, mas transformador. 1. Pegue um papel. 2. Escreva, sem filtros, o que estou escondendo de mim mesmo. 3. Deixe sair. Não julgue. Apenas permita. 4. E depois pergunte: o que posso fazer, com sinceridade, a partir disso? Talvez a resposta venha na hora. Talvez demore. Mas só o fato de perguntar já muda tudo. Você merece viver em paz. E a paz começa na verdade. Você merece se olhar e sentir orgulho. E esse orgulho não vem de acertos perfeitos, mas da coragem de ser honesto. Então lembre-se, ser sincero consigo mesmo pode doer por um instante. Mas viver uma mentira dói para sempre. Escolha a dor que cura, não a que aprisiona. Regra 3. A ação silenciosa vence a tristeza ruidosa. Quando a tristeza chega, ela raramente avisa. Às vezes, ela se instala devagarinho, como uma névoa fina que envolve os dias. Outras vezes, ela cai como uma tempestade repentina, que derruba tudo pelo caminho: o ânimo, o apetite, o prazer nas pequenas coisas. E, então, sem perceber, passamos a viver em modo silencioso. Acordamos sem vontade. Protelamos tarefas simples. Adormecemos sem esperança. E, aos poucos, vamos nos convencendo de que nada mais vale o esforço. Mas a filosofia estoica nos lembra de algo fundamental. A tristeza cresce na inação. E a inação é uma escolha. Não se trata de negar o que sentimos. O que você sente é real. Não há vergonha em estar triste. Não há fraqueza em se sentir cansado. Mas há risco em permanecer estático. Por quê? Quanto mais você paralisa, mais a tristeza encontra espaço para se expandir. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Ou seja, mais do que pensar, é preciso agir. Mais do que planejar, é preciso levantar. Mais do que esperar motivação, é preciso movimentar-se mesmo sem vontade. E talvez você pense: mas eu não tenho forças. Tudo bem. Ninguém está pedindo que você corra uma maratona emocional. O convite aqui é outro. Faça algo pequeno. Mas faça, porque o pequeno movimento, repetido com consistência, tem poder de reconstrução. Um passo no quintal. Uma xícara de café feita com atenção. Abrir a janela e respirar fundo. Responder uma mensagem de um amigo antigo. Dobrar as roupas e organizá-las em silêncio. Não subestime o poder das ações simples. Elas não apenas ocupam o corpo, elas reeducam a mente. A cada pequena tarefa concluída, você envia um sinal para si mesmo. Eu ainda estou aqui. Eu ainda posso. E isso é tudo que a tristeza teme, a sua retomada de poder. Muitas pessoas esperam que a motivação chegue primeiro, que o ânimo apareça do nada, como uma brisa renovadora. Mas os estoicos nos mostram que é a ação que gera motivação, não o contrário. É como acender uma lareira. A chama não nasce da vontade de se aquecer. Ela nasce do atrito, da faísca, da insistência. E quando você começa a agir, mesmo sem querer, algo dentro de você começa a reagir. A tristeza pode não ir embora de imediato, mas ela perde espaço, perde força, perde domínio. O que mais paralisa quem sofre é a ideia de que tudo precisa mudar de uma vez. E isso, claro, é impossível. O segredo está em mudar o agora. Não pense no que precisa ser resolvido daqui a um mês, um ano ou na semana que vem. Pense no que pode ser feito neste momento. Pode ser tomar um banho quente. Pode ser trocar os lençóis. Pode ser caminhar até a padaria. Pode ser escrever 3 linhas em um caderno. Essas atitudes não parecem grandiosas, e não precisam ser. A grandeza mora na constância. E a constância começa no primeiro passo. Os estoicos sabiam que não se trata de controlar o mundo externo, mas de governar o nosso mundo interno.
E esse governo não acontece com discursos bonitos. Ele acontece quando escolhemos agir apesar da dor. Talvez você esteja se perguntando, mas isso é suficiente? E a resposta é, sim. Porque a cada ação, você está afirmando a si mesmo que ainda é capaz de movimentar-se. Ainda é capaz de recomeçar. Ainda é dono da sua história. A tristeza pode até bater à porta, mas não precisa ser convidada a ficar. Você tem mais poder do que acredita. E não precisa provar nada a ninguém. Apenas a si mesmo. Então, aqui vai o exercício prático, simples e estoico. 1. Respire fundo por 1 minuto. Apenas isso. Sinta o ar. Sinta o corpo. Sinta a vida. 2. Escolha uma tarefa pequena. Algo que leve menos de 10 minutos. 3. Conclua essa tarefa com atenção plena. Sem celular, sem pressa, sem julgamento. 4. Ao final, reconheça: hoje eu fiz algo por mim. Isso é uma forma de autocuidado. Isso é uma forma de reconstrução. Isso é resistência, silenciosa, mas poderosa. E não se engane, não há idade para recomeçar. O corpo pode já não ter a mesma agilidade, mas o espírito continua disposto a florescer, se você permitir. A ação silenciosa vence a tristeza ruidosa, porque o ruído da tristeza vem da estagnação, e o silêncio da ação vem da presença. Presença no agora, presença em si, presença no mundo, mesmo quando tudo parece cinza. Aos poucos, sem fazer alarde, você vai se percebendo mais inteiro, mais conectado, mais vivo. E essa é a beleza do estoicismo. Ele não promete milagres, mas oferece ferramentas. Ferramentas simples, humanas, reais, para que você, mesmo nos dias mais difíceis, possa escolher seguir. E se escolher seguir, já não estará mais parado. E se não estiver parado, já começou a vencer. Regra 4. A vitória mora nas pequenas coisas. Existe um momento na vida em que percebemos que as grandes conquistas já não nos movem tanto. A casa própria, os títulos, os troféus acumulados nas estantes ou nas lembranças, tudo isso passa a ter um brilho diferente. Um brilho mais suave, menos urgente, menos barulhento. E então, algo novo, ou talvez antigo, começa a ganhar importância. A paz de uma tarde silenciosa, o café feito do seu jeito, o pôr do sol que entra pela janela. As pequenas vitórias. Durante muito tempo, fomos ensinados a buscar resultados grandiosos. Ser o melhor, ter mais, ir mais longe. Sim, isso tem seu valor. Principalmente quando somos jovens, com energia para conquistar o mundo. Mas com o tempo, aprendemos que nem toda vitória é feita de aplausos. Algumas são feitas de silêncio, de sutileza, de gestos cotidianos que, aos olhos de fora, podem parecer nada, mas que, para nós, significam tudo. Os estoicos tinham consciência disso. Eles sabiam que o progresso não acontece em saltos dramáticos, mas em pequenos passos consistentes. Passos dados mesmo quando o chão parece instável. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando o reconhecimento não vem. Sêneca escreveu: a vida é longa, se você souber aproveitá-la. E essa sabedoria simples nos leva a olhar para o agora com mais atenção, com mais gratidão, com mais presença, porque é no agora que estão os pequenos marcos da nossa reconstrução. Você se sente mal? Está tudo bem. Mas, nesse momento, o que você pode fazer para se sentir um pouco melhor? Não completamente. Não milagrosamente. Apenas um pouco. Você pode, por exemplo, trocar os lençóis da cama e sentir o cheiro de limpeza ao deitar. Cuidar de uma planta, regá-la com carinho, ver uma folha nova nascer. Cozinhar algo simples só para você, com tempo e prazer. Reorganizar aquela gaveta que está bagunçada há semanas. Ouvir uma música que marcou sua juventude e lembrar de quem você foi, e ainda é. Essas coisas parecem pequenas. Sim, mas cada uma delas carrega o potencial de ser um ponto de virada emocional. Porque, quando você age, mesmo que minimamente,
Você envia uma mensagem ao seu corpo e à sua mente: eu ainda estou no controle. E isso é poderoso. Muitas pessoas se sentem fracassadas por não conseguirem mudar tudo de uma vez. Mas a verdade é que ninguém muda tudo de uma vez. Quem tenta, muitas vezes desiste, porque o peso é grande demais. O caminho mais sábio é o da mudança gentil, aquela que respeita seus limites, aquela que entende que recomeçar, aos 50, aos 60 ou aos 70, não é uma corrida. É uma caminhada lenta, atenta, profunda. E nessa caminhada, cada passo importa. Cada pequeno avanço merece ser celebrado. Você arrumou a cama hoje? Parabéns! Você saiu de casa e sentiu o vento no rosto. Que vitória! Você teve coragem de dizer não para algo que te fazia mal? Isso é força. Não espere aplausos. Não espere reconhecimento externo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira virtude mora naquilo que fazemos quando ninguém está vendo. É ali que somos verdadeiros. É ali que estamos vivos. E sabe o mais bonito? Essas pequenas vitórias começam a se acumular. E, quando você percebe, já está mais forte, mais confiante, mais inteiro. Você não precisa mudar o mundo. Precisa apenas escolher, todos os dias, não desistir de si mesmo. A vitória mora em colocar um limite saudável numa conversa difícil. Tomar mais água e cuidar do seu corpo com carinho. Dormir mais cedo e acordar com menos pressa. Abrir um livro antigo e redescobrir um trecho que te emociona. Enviar uma mensagem sincera para alguém que você ama. Esses são os tijolos da reconstrução. E a casa que você está construindo, com tempo, afeto e esforço, é a sua vida renovada. Não subestime as pequenas coisas. Elas não são menos importantes. Elas são a base de tudo. Você já construiu castelos de areia. Lembra como eles desmoronavam fácil? Grandes, lindos, os frágeis. Agora, talvez seja a hora de construir algo mais simples, mais firme, feito de tijolos pequenos, mas bem colocados, de paredes sólidas, de alicerces profundos. E isso só se faz com constância, com paciência, com atenção às pequenas coisas. Os estoicos acreditavam que viver bem era uma prática diária. Não havia lugar para grandes discursos, mas sim para pequenas ações coerentes com seus valores. E você, hoje, pode fazer isso. Pode cuidar de uma parte da sua vida com mais presença. Pode honrar sua jornada através de um gesto simples. E, quando fizer isso, permita-se reconhecer. Hoje, vence. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que pareça pouco. Porque para mim, é tudo. Regra 5. O propósito sereno transforma a dor em sentido. Há dores que não passam. Não importa quanto tempo tenha passado. Não importa quantas vezes você tenha tentado se distrair, se reinventar, seguir em frente. Algumas dores ficam, como cicatrizes que, embora não doam mais como antes, ainda nos lembram do que fomos, do que perdemos, do que já não somos. Mas existe algo que pode transformar essas dores. Não apagá-las. Não fingir que não existiram. Mas dar a elas um novo lugar dentro de nós. Esse algo se chama propósito. Os estoicos acreditavam que a vida sem propósito era uma vida de sofrimento inútil. Não porque o propósito tira a dor, mas porque dá à dor uma razão para existir. Marco Aurélio escreveu: o homem que vive apenas para si mesmo é um fardo para si mesmo. E talvez você já tenha sentido isso. Depois que os filhos crescem, os compromissos diminuem e o ritmo desacelera, pode surgir um vazio. Uma pergunta sutil, porém insistente. Qual é o meu papel agora? Você já cuidou de tanta gente. Já trabalhou, lutou, construiu, ensinou. E agora? Agora que não precisa mais provar nada a ninguém. O que ainda te move? O que te levanta da cama pela manhã? Se essas perguntas ainda não têm respostas claras, está tudo bem. O estoicismo não exige respostas prontas. Ele convida à busca constante, com serenidade. Um propósito, para os estoicos,
Não é uma missão heróica. Não precisa estar nos holofotes. Pode ser algo simples, mas profundo. Algo que conecta você com algo maior do que você mesmo. Pode ser. Item ser um avô ou avó presente. Item ajudar alguém da sua vizinhança. Item compartilhar sabedoria acumulada com quem está começando. Item cuidar do seu corpo e da sua mente com mais carinho, para viver bem o tempo que resta. Item voltar a pintar, escrever, caminhar. Item ou até mesmo aprender algo novo. Não para conquistar nada, mas para se manter vivo por dentro. O propósito não precisa impressionar ninguém. Precisa apenas fazer sentido para você. E, às vezes, o propósito está escondido nas coisas que você já faz, mas não percebe como significativas. Aquela ligação semanal para uma amiga que está sozinha. Aquele bolo que você faz com amor e entrega para alguém. A forma como você ouve, de verdade, quando alguém precisa falar. Essas são formas silenciosas de propósito. São maneiras de estar no mundo com presença e intenção. A vida não exige que você seja perfeito, mas convida você a ser útil, verdadeiro, humano. E é isso que o propósito sereno oferece. Um caminho para viver com mais leveza, mesmo carregando dores antigas. Por quê? Quando temos um porquê, o como se torna mais suportável. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E os estoicos, muito antes dele, já sabiam disso. O sofrimento sem propósito nos paralisa. Mas o sofrimento com propósito nos transforma. Ele nos amadurece, nos afina, nos ensina a valorizar o essencial. Talvez você esteja lidando com uma perda recente. Ou talvez seja uma perda antiga, que ainda pulsa em certos dias. Seja como for, saiba, o que você sente é válido. Mas você não precisa que a dor seja o centro da sua vida. Você pode acolhê-la. E, ao mesmo tempo, escolher viver para algo além dela. O propósito não nega a dor, ele a redireciona. Transforma a ferida em ponte. Transforma o silêncio em escuta. Transforma a saudade em presença. E você, com tudo o que já viveu, é um reservatório de histórias, de lições, de humanidade. Alguém que ainda tem muito a oferecer, muito a sentir, muito a compartilhar. Talvez você pense: mas eu já vivi tanto. Será que ainda dá tempo? Sim, dá tempo de realinhar, de simplificar, de focar no que importa e de descobrir um novo motivo para sorrir, mesmo que em silêncio. O estoicismo não te pede pressa, pede constância, pede verdade e, principalmente, pede que você viva de acordo com o que tem valor. Então, aqui vai uma pergunta estoica para você refletir hoje. Como posso ser útil, com o que tenho, do jeito que estou, para o mundo ao meu redor? A resposta pode vir em um gesto, em uma ideia, em uma memória, ou pode vir com o tempo, aos poucos. Mas, quando vier, abrace-a. Porque viver com propósito não é sobre ter grandes objetivos. É sobre fazer, todos os dias, aquilo que mantém sua alma desperta. E se hoje você está lendo essas palavras, é porque, lá dentro, algo ainda pulsa. Algo que diz: eu ainda tenho algo a oferecer. E tem mesmo. Talvez não para o mundo inteiro, mas para alguém. Para você mesmo. Para este momento. E isso já é um belo propósito. Chegamos ao fim desta jornada. Mas, na verdade, o que propusemos aqui não foi um fim. Foi um recomeço. Um reencontro, um olhar mais gentil para si mesmo. E uma lembrança: ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Você pode estar cansado. Pode ter enfrentado perdas, silêncios, ausências. Pode ter dias em que o corpo dói mais que o normal. Ou noites em que a mente não silencia como antes. Tudo isso é real. Tudo isso faz parte. Mas nada disso define você por completo. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos o que nos acontece, mas sempre controlamos como reagimos. E essa escolha, a forma como reagimos, é onde mora a verdadeira liberdade. Não é liberdade no sentido romântico, de fazer o que quiser,
quando quiser. É uma liberdade mais profunda, mais madura. A liberdade de não se deixar arrastar por emoções passageiras. A liberdade de não viver refém do medo, da raiva, da culpa ou do ressentimento. A liberdade de escolher, todos os dias, viver com coragem e serenidade. Coragem para olhar para a própria vida com honestidade. Para dizer, eu não estou onde gostaria, mas estou disposto a cuidar de mim. Coragem para levantar, ainda que devagar. Para tentar de novo. Para não desistir. E serenidade para entender que nem tudo está sob seu controle. Serenidade para acolher o que não pode mudar. Para viver com menos pressa, menos peso, menos exigência. A vida muda. O corpo muda. As pessoas mudam. Mas os princípios, aquilo que você escolhe carregar dentro de si, esses podem permanecer firmes. Você pode cultivar a presença. Você pode valorizar as pequenas coisas. Você pode silenciar as vozes externas e ouvir, com atenção, a sua voz interior. E, talvez, esse seja o maior presente da maturidade. A clareza de que o que importa é simples. O tempo com quem amamos. O café quente no fim da tarde. O toque do sol na pele. A leveza de dormir com a consciência tranquila. O estoicismo, longe de ser uma filosofia dura, nos oferece um abraço silencioso. Ele nos convida a sermos firmes, não duros. A sermos sensatos, não indiferentes. A sermos fortes, sem deixarmos de ser humanos. E, acima de tudo, a compreendermos que a vida boa não é a vida sem problemas. É a vida em que sabemos como enfrentá-los. Com dignidade, com presença, com calma. Hoje, ao encerrar essa leitura ou esse vídeo, talvez você se sinta um pouco mais leve. Ou talvez apenas um pouco mais claro. E isso já é um começo. Porque o mais importante não é mudar tudo de uma vez. É começar com uma decisão. Uma escolha simples, mas poderosa. Eu não vou me abandonar. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já despertou. Talvez uma lembrança. Talvez uma força adormecida. Talvez um desejo antigo de cuidar melhor de si. Não ignore isso. Essa voz que sussurra no seu peito pode parecer pequena, mas é ela que te reconecta com a vida. A liberdade não é a ausência de dor. É a capacidade de continuar, mesmo com a dor. De viver com verdade, mesmo em meio à dúvida. De seguir em frente, mesmo com o coração machucado, mas aberto. Você pode não controlar o que sente, mas pode escolher o que faz com o que sente. E se escolher viver com mais presença, mais coragem, mais serenidade, então, sim, você está livre. E essa é uma liberdade que ninguém pode tirar. Portanto, que você siga seu caminho com firmeza tranquila. Que encontre propósito nas coisas simples. Que não se compare com ninguém. Que não se cobre como antes. E que, acima de tudo, não desista de si mesmo. O mundo pode ser barulhento, mas dentro de você existe um lugar silencioso. E é lá que mora a força dos estoicos. É lá que mora a sua paz. E sempre que precisar, volte a esse lugar. Porque você não está sozinho. E, mesmo que ninguém venha te salvar, você já está se salvando, um passo de cada vez.